Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso tema é socialismo científico e utópico. Nosso grupo é composto por Kevin, Luan, Mailane, Maria Eduarda, Maria Graziele, Mariana, Max, Samira, Tamílis e Thalita. A história de toda a sociedade até nossos dias é a história da luta de classe. Karl Marx. Essa frase vai ser explicada ao longo do trabalho. O socialismo utópico surgiu no início do século XIX e se desenvolveu no momento mais turbulento na França, que foi na Revolução Industrial. Nesse tempo, surgiu três pensadores, que foi Charles, Simon e Robert. Eles deram soluções, só que foram consideradas soluções fantasiosas, porque na época os trabalhadores não podiam fazer manifestação nem nada do tipo, então eram soluções fantasiosas. Nisso ficou um tópico. Socialismo científico foi um pensamento que critica a desigualdade e foi pensado por Karl Marx e Friedrich Engels. Eles pensaram várias teorias e nelas tinham para os operários fazer uma manifestação, e com essa manifestação eles iam conseguir chegar ao topo e estabelecer uma ditadura de igualdade. Só que isso não aconteceu, então por isso ficou socialismo científico. Próximo. Socialismo científico, né? Primeiramente, o socialismo é uma teoria de organização econômica que tem como princípio a igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos. E ele tem duas vertentes, socialismo científico e utópico. Primeiro a gente vai explicar o socialismo científico, que também é uma teoria de organização econômica que se baseia na análise científica e crítica do capitalismo. E a gente vai explicar as características dele e Marx vai primeiro falar sobre mais-valia. O conceito de mais-valia é a disparidade entre o salário pago ao trabalhador e o valor produzido pelo trabalho. O trabalhador ele recebe apenas um salário, que é uma quantia fixa, e o lucro excedente do trabalho irá para o dono do meio de produção. Como, por exemplo, se um trabalhador faz uma quantia fixa de um lucro, ele ainda vai receber só parte disso, que é o próprio salário. O lucro excedente vai para o dono do estabelecimento. Por exemplo, nessa imagem agora. O trabalhador, ele faz toda essa riqueza grande, ele recebe o mínimo, que é o salário dele, e o resto vai para o dono do estabelecimento. A mais-valia, ela pode ser caracterizada em duas formas. A mais-valia absoluta, que o lucro é obtido através das horas excedentes de trabalho, que aumentam a produção. E a mais-valia relativa, que o lucro é obtido através da incorporação da tecnologia, que também aumentam a produção sem exceder a carga horária. Luta de classes, né? Para entender a luta de classes, a gente precisa saber que para Marx existem dois tipos de classes sociais, né? As dirigentes, que são as que dominam, as dominantes, e as exploradas e oprimidas, né? Que são as dominadas. Na época que Marx pensou nisso, pensou no socialismo científico, as classes dirigentes eram os burgueses e os explorados eram os proletários. Luta de classes foi o termo que ele criou para denominar o conflito entre essas classes, que aconteciam não só no campo econômico, mas também no campo político e ideológico. Para ele, essa luta movia a história, e o que fazia ela acontecer, o que fazia esses conflitos acontecerem, era a propriedade privada dos meios de produção. Porque os burgueses, eles eram os proprietários dos meios de produção, né, da propriedade privada, e os proletários não tinham nada, né, eles vendiam as suas forças de trabalho para poder sobreviver. E assim, eles produziam riqueza, como o Max falou, né? Mas eles tinham acesso a muito pouco, quase nada. Então, para Marx, para isso parar de acontecer, para os proletários não ficarem sendo oprimidos dessa forma, eles precisavam se organizar, né? E a luta, né? E contra o Estado, contra as Forças Armadas e tomar o poder, se tornar a classe dominante. E a partir do momento que eles fizessem isso, que se chama Revolução Proletária, que é outro tópico do slide, que é outra característica do socialismo científico, eles iriam começar a ditadura do proletariado, que assim eles eliminariam a propriedade privada, tudo seria do Estado, nada seria privado, né?
tudo seria do Estado, e assim eles iriam impor o igualitarismo, né? Que seriam condições básicas para todos, como saúde, educação, moradia, cultura, lazer, tudo isso seria igual para todos. E a partir daí eles iriam ter uma sociedade livre de desigualdades sociais, uma desigualdade igualitária. É isso que o socialismo científico prega. Max. O materialismo histórico e o materialismo dialético foi um método de compreensão e ação proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, que diz que é a ação sobre a realidade que enxerga a existência humana dentro de um contexto histórico. E de acordo com as relações materiais da sociedade humana, Marx afirma que a relação entre o indivíduo e a sociedade é delimitada por sua classe social, está diretamente ligada à materialidade, à realidade material das pessoas. Marx diz que a história vai se transformando a partir da dialética, que é a contradição existente na sociedade entre as classes burguesas e proletárias. Marx diz que quando existe esse conflito, essa contradição, essa contradição das ideias acabam gerando a transformação da história e na sociedade. Para concluir o socialismo científico, eu queria voltar um pouco naquela frase do início, que ela diz: a história de toda a sociedade até nossos dias é a história das lutas de classe, né? Que foi o que eu falei antes, que para Marx a luta de classe ela move a sociedade, move a história, faz com que as coisas sigam, vão acontecendo, e por isso é tão importante. Mas para implantar o socialismo ela precisa acabar. Pode continuar. Principais pensadores do socialismo científico. Friedrich Engels foi um filósofo social e político alemão. Teve papel de grande destaque no desenvolvimento do marxismo. Foi um colaborador e também grande amigo de Karl Marx. Ele completou os volumes 2 e 3 da obra O Capital, já que o autor Karl Marx não conseguiu concluir. Ele iniciou sua carreira jornalística usando um pseudônimo de Frederick Oswald, e ele publicava alguns artigos com esse pseudônimo criticando a religião. Isso pesou muito no currículo dele, que ajudou ele a ingressar no círculo angeliano. Bem, em 1844, durante uma breve permanência que ele teve em Paris, ele conheceu Karl Marx e, por ter ideais muito parecidos e grande afinidade, eles se tornaram amigos e se uniram contra a desigualdade. Bem, em 1845, Frederick ele publicou 2 artigos na revista Anais Francos Alemães, fundada por Karl Marx e Arnold, porém a revista não passou do primeiro número porque ela foi proibida na Alemanha. Ainda em Paris, ele fez contato com grupos de imigrantes alemães e socialistas franceses e, em 1847, organizou a Liga Comunista originária da Sociedade Secreta da Liga dos Justos. E, em 1848, uma onda revolucionária tomava conta da Europa. E entre os combatentes consolidava-se o proletariado, que, empobrecido sob os efeitos da Revolução Industrial, formava uma massa desprovida de projetos políticos consistentes, capazes de alterar sua própria condição. E nesse cenário que foi lançado o Manifesto Comunista. Também. Nascido em 5 de maio de 1818 em Treves, na Alemanha, foi um dos fundadores do socialismo científico. Karl Marx era um filósofo político alemão. Elaborando a sua teoria sobre as desigualdades sociais, propôs uma forma para predominar, criando o que se denominou o socialismo científico. Ele considerava inevitável a ação política e a revolução socialista, que faria surgir uma nova sociedade. No socialismo científico, desenvolveu sua obra O Capital, sendo a mais emblemática desse período. Sua obra consistia em um conjunto de livros falando sobre uma análise do capitalismo. A teoria de Marx sobre a sociedade, a economia e a política era conhecido como marxismo, que as sociedades humanas progridem através da luta classe. Marx definiu a luta classe como a força matriz, e foi assim criada para proteger os interesses da classe dominante. Sendo assim, Marx tem sido descrito como uma das figuras mais influentes na história da humanidade.
socialismo utópico foi uma corrente de pensamentos arquitetados por três grandes pensadores. O objetivo era a criação de uma sociedade igualitária. Ela seria alcançada, segundo eles, por meio de um acordo pacífico com a burguesia. As ideias provindas do socialismo utópico começaram a ganhar força com a observação de problemas sociais decorrentes da Revolução Industrial. Bom, uma parcela maior não faria parte da sociedade de consumo, sendo apenas a produtora, que seria a engrenagem maior. Dessa forma, todos esses problemas crescentes estavam ligados ao capitalismo, que, sobretudo, visava o lucro. Bom, como Kevin falou, eles tinham essa denominação de socialista utópicos, que era uma forma de lutar por direitos e igualdade sem a necessidade da luta armada, que seria promovida pela luta de classes e pela revolução proletária. Essas ideias elas eram uma crítica direta para a sociedade burguesa capitalista da época. Uma das principais características do socialismo utópico era a defesa da igualdade e também a cooperação entre as classes, as uniões entre as classes em busca de uma sociedade justa e o trabalho em sociedade. Os principais pensadores do socialismo utópico. Vou falar um pouco sobre Saint-Simon. Foi um filósofo e economista francês, um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo utópico. Ele criou uma ideologia política e economista conhecida como sancionismo, que alegava as necessidades das classes trabalhadoras e que precisava ser reconhecida para se ter uma sociedade eficaz, uma economia eficiente. Robert Owen foi, além de ser um reformista social, ele é considerado um dos fundadores do socialismo e cooperativismo. Foi um dos mais importantes socialistas do socialismo utópico, e suas ideologias o levaram a apoiar a educação e a reforma trabalhista. Mailane? Então, dois pensadores também muito importantes sobre o socialismo científico utópico foi Charles Fourier e Louis Blanc. Charles, ele foi o pai do cooperativismo, foi um crítico do economismo e do capitalismo, um grande adversário da industrialização e da civilização urbana. Louis Blanc, ele foi muito importante também na Revolução de 1848, quando suas ideias foram colocadas em práticas devido às associações entre liberais e socialistas. Ele propôs a criação de unidades de produção e consumo em 1808. Fourier já argumentava sobre a igualdade de gênero. Bom, a diferença entre o socialismo utópico e o científico é bem clara. O socialismo utópico tinha como objetivo a criação de sociedade ideal, mais justa e igualitária. Já o socialismo científico, ele tinha o objetivo de transformar a sociedade a partir de uma análise profunda de suas relações econômicas, políticas e sociais. E aqui nós temos as referências.